O evangelista abre o seu poema, mostrando que Jesus, o divino herói da redenção da humanidade, e que ele designa pela expressão: Verbo estava com Deus no princípio e era Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e era Deus, o próprio Verbo. Espírito emanado do Criador, Jesus tinha nele a sua origem desde toda a eternidade, porque a centelha divina que o anima existia no grande todo desde que estes existia. Em Deus viviam todos os espíritos, porque dele saíram a seu tempo, quando assim o entendeu o Supremo Senhor do Universo. O Verbo, pois, era Deus neste sentido, porque tinha sua origem no princípio gerador. Mas se o Verbo neste sentido era Deus, não se segue que Jesus existia pessoalmente desde toda a eternidade, apto a manifestar-se ao mundo. O Espírito, como centelha divina, fazia parte da divindade, quando já existia o Criador, para que se tornasse pessoal e distinto como todo ser criado. Foi preciso que Deus desprendesse de si essa centelha que mais tarde se tornou um ente tão perfeito e tão elevado como nem outro espírito que jamais houvera descido à terra. Assim o Verbo, isto é, o ser imperativo, é a expressão empregada pelo evangelista para mostrar que Jesus tinha uma origem e natureza extra-humanas, e não para designar um atributo da divindade suprema, como mais tarde entendeu a Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus passava aos olhos dos homens por filho de Maria e de José, o patriarca da raça de Davi. O apóstolo evangelista, porém, que sabia mais que nenhum outro que Jesus fizera a sua aparição na terra fora das leis da propagação humana, que sabia não ter ele tido um corpo senão na aparência, semelhante ao do homem, corpo celeste, como disse São Paulo, empregava a palavra verbo para significar a coisa em si, o ser existente e pessoal, que se manifestava ao mundo por seu poder imenso, que ele próprio confessou haver recebido do Pai Celestial. É por isso que nas suas epístolas e no Apocalipse, escritos muito antes de haver ditado a sua divina epopeia, o mesmo apóstolo já lhe chamava Verbo. Inspirado pelo Espírito da verdade, convinha que o evangelista viesse mais tarde acentuar a origem e a natureza extra-humanas de Jesus, para que um dia se soubesse, quando o tempo fosse chegado, que o Messias de Deus não precisava nascer da carne e do sangue para apresentar-se aos homens na terra. Assim escreveu ele: 3 são os que dão testemunho no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E o nome Jesus, porque se apelida é o Verbo de Deus. Jesus era, pois, o Verbo e existia no princípio, isto é, antes da criação do nosso planeta. Estava com Deus e era Deus, porque conservava em toda a pureza primitiva a centelha divina que o formara. Não era, porém, Deus no sentido restrito da palavra, porque, se o fosse, o mesmo apóstolo evangelista não teria dito: nunca, ninguém jamais a Deus não vira. Ora, se Jesus fosse o próprio Deus feito homem, como querem os ortodoxos da fé, uma parte dividida ainda que indivisível de Deus, igual a este, o evangelista não teria afirmado que ninguém vira jamais a Deus, e Jesus seria tão grande como o Criador do universo. Mas o mesmo Jesus disse: meu Pai é maior do que eu. Logo, o Verbo, denominação dada a Jesus, não era Deus senão no sentido do Salmo 81, versos 1 e 6, por ele próprio citado quando os judeus o quiseram apedrejar. Diz, porém, o evangelista, falando de Jesus, sob a denominação de Verbo,
Ele estava com Deus desde o princípio. Convém entender o espírito desta expressão, desde o princípio, para que não se suponha que ela se refere à eternidade. A expressão do evangelista é relativa à criação e aparição do globo terráqueo, porque seria absurdo que a eternidade tivesse princípio. Como é absurdo que Deus tivesse sua origem num tempo determinado. Assim deve-se entender que Jesus estava com Deus, isto é, que se achava em sua presença na formação e aparição da terra. Deus, que é o ente supremo, o Criador incriado, faz surgir os universos, ou antes, os materiais de que ele se compõe, os puros espíritos. Seus ministros, os protetores dos planetas, agrupam esses materiais e organizam os mundos. Jesus, o Verbo, estava com Deus desde a criação da terra, porque obrava sob a inspiração divina e tão somente pela vontade do Pai. É por isso que o mesmo evangelista também disse: e nada do que existe ou fora feito sem ele. Não se entenda, portanto, que o evangelista, nesta expressão, desde o princípio se referia ao começo da criação do universo. João, embora espírito elevado, havendo encarnado para ajudar com seus 11 companheiros a Jesus em sua missão na terra, tinha, e só esses podia ter, os conhecimentos da sua época, para os hebreus como para todos os povos de então o universo, ou o mundo era a terra, figurando o céu como um apêndice do nosso planeta. Uma continuação, enfim, da mesma terra. Assim, a palavra princípio, com referência à criação, limitava-se à terra e ao céu, porque este não passava de uma abóbada que se prendia à terra, segundo então se pensava. Mas, diz o evangelista, a vida estava nele e era a vida, a luz dos homens. Sim, porque existindo em Jesus o poder, não de criar, porque este só pertence a Deus, mas o de constituir o planeta, centro da nossa vida, dado-lhe fora conduzir e iluminar as existências humanas e espirituais. Por isso é que o evangelista lhe chama luz dos homens. Não se limita, porém, a missão de Jesus a guiar-nos e a conduzir o nosso corpo na vida da relação. Estende-se também a ajudar-nos a desenvolver o espírito, libertando-o progressivamente da contingência da matéria, até que possamos um dia dirigir-nos pelas nossas próprias luzes na estrada do progresso indefinido, que é a bem-aventurança eterna. O evangelista acrescentou: e essa luz nas trevas brilhava resplendente, e as trevas viram-na e não puderam compreendê-la nunca. Faz alusão ao estado de ignorância e cegueira dos homens que não puderam conhecer que Jesus, o Messias de Deus, se achava no mundo e lhes falava do Pai, ensinando o caminho da salvação a toda a humanidade. Esta alusão é feita ainda a todos os esforços tentados proporcionalmente, em diferentes épocas, para facilitar aos homens a compreensão de seu destino e abrir-lhe os olhos à luz da verdade. As trevas eram o estado das inteligências de então, que não puderam compreender, pelos atos e pelas palavras de Jesus, que ele era a luz que baixara à terra para encaminhar os homens ao reino de Deus, isto é, ao estado de pureza e elevação de espírito. Depois que dá por si testemunho do Messias, do Verbo que havia encarnado, humanizando-se para desempenhar a sua missão na terra, o evangelista nos traz pela mão o precursor de Jesus e deixa que ele testifique aquela luz para que os homens, por seu intermédio, acreditem nela. O personagem que agora aparece tem uma tradição que todos conhecem e é venerado pelo orbe inteiro. É o mesmo de quem disse Jesus que nenhum homem nascido da carne e do sangue tinha sido maior na terra,
Mas quem era esse precursor que se chamava João Batista? Era porventura o Cristo? Não, não era o Cristo, como ele próprio confessou, mas sim o espírito de Elias que encarnara para tão alta missão. Era o mesmo que estivera noutro tempo na terra sob o nome de Moisés, que então encarnara pela terceira vez para confirmar os decretos da divina providência. A tradição hebraica rezava que Elias havia de vir, e nos evangelhos de São Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, e São Marcos, capítulo 9, versículos 10 a 12, ficou patente que João Batista era o mesmo Elias que havia de vir. Falando dele, disse Jesus a seus discípulos que os escribas e os fariseus não o conheceram, quer dizer, não compreenderam que aquele que preparava o caminho para o Senhor era o mesmo Elias prometido no Antigo Testamento. Pelas palavras de Jesus ficou, sob o véu da letra, provada a reencarnação que mais tarde a revelação nova, o Espiritismo, nos veio confirmar. Mas, diz-nos o evangelista, ele não era a luz, porém viera para a luz atestar a verdadeira que aos homens alumia. Espírito superior João Batista não era a luz do mundo. Viera somente para preparar o caminho ao Senhor e nada mais. Assim também, quando este mesmo precursor vier como Espírito da verdade prometido por Jesus, ele não será a verdade, porém dará testemunho dela, porque a verdade é o próprio Jesus que voltará de novo à terra em toda a majestade de sua glória, cercado dos anjos e dos seus discípulos a julgar os vivos e os mortos no dia terrível do juízo final. Jesus é a luz verdadeira, a luz que alumia os homens, que esclarece a todo aquele que vem a este mundo para se depurar das máculas dos seus erros passados. Como nosso protetor e governador, só por ele podemos chegar ao Pai, só por ele chegaremos à bem-aventurança eterna, isto é, ao estado de pureza e de perfeição do Espírito. Então se achava o Verbo neste mundo, e o mundo, entretanto, não o conheceu. O evangelista alude à ingratidão dos homens que não conheceram o Divino Mestre. Jesus existia antes do mundo, isto é, antes da aparição do nosso planeta, e o mundo que foi por ele constituído não se achando em condições, desde a sua origem, de compreendê-lo, nem o papel que se havia imposto e os benefícios que devia retirar dele. Não o conheceu nem o compreendeu, embora o tivesse visto, porque para espíritos chegados ainda muito à matéria, é necessário alguma coisa que fira profundamente os sentidos. Ainda mais a expressão do evangelista se refere ao estado de espírito dos homens durante e depois da missão terrestre de Jesus. Durante sua missão era a opinião geral que ele profanava a lei de Moisés e se apregoava rei dos judeus, pelo que o levaram à cruz no Calvário. Depois de cumprida sua missão, como conheceram os homens? Ainda hoje, quem poderá dizer que conhece a Jesus? Não conhece a Jesus quem não se conforma com a sua doutrina. Eis porque, vindo ele aos seus, estes não o receberam. Não o receberam porque os homens não quiseram aceitar os seus ensinamentos. Eram cegos, tinham olhos e não viam. Eram surdos, tinham ouvidos e não ouviam. Por isto desprezaram-lhe as palavras que não eram suas, mas do Pai que o enviara ao mundo. Aqueles, entretanto, que o receberam, isto é, que aceitaram a sua doutrina e seus mandamentos, tornaram-se filhos de Deus, porque eles seguiram os passos e puderam elevar-se à divindade pela pureza de sentimentos e pelas obras que praticavam a exemplo do divino Redentor. Os que ainda hoje o recebem, isto é,
Os que aceitam sua doutrina e seus mandamentos estão no mesmo caminho. Deixam de ser homens da matéria para se tornarem homens do Espírito, porque só o Espírito o é suscetível de elevar-se, de compreender e aperfeiçoar-se. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós, e nós o vimos, e a sua glória, a glória do unigênito Filho do Pai, celeste, aqui tão cheio de graça e de verdade. O evangelista diz que Jesus se fez carne e que habitou entre os homens, que ele é os mais que o receberam viram a sua glória, isto é, o seu imenso poder na terra, poder que lhe fora dado por Deus. Se o Verbo se fez carne, como afirma o discípulo amado de Jesus, segue-se que ele criara por si mesmo o seu corpo. Assim como nem toda carne é a mesma carne, e há corpos terrestres e corpos celestes, o Messias de Deus não teve nascimento senão na aparência. Para ele, Jesus era o Verbo que já existia antes do mundo em face da divindade, pronto a manifestar-se aos homens pelos poderes que havia recebido do Pai. Não cogitou do seu nascimento, nem dos mistérios dessa carne. Estava convencido da sua origem e natureza extra-humanas, mas entendeu que devia deixar isto em silêncio até que chegasse o tempo da revelação nova por Jesus prometida, limitando-se então a dizer que ele se fizera carne e habitara entre os homens. Jesus revestiu um corpo visível aos olhos de todos, mas um corpo fluídico, tangível, corpo celeste. Na frase do inspirado apóstolo dos gentios, e esteve entre os homens durante 33 anos. Alguns viram a sua glória tal como ele a recebera do Pai, fazendo prodígios, ensinando a amar a Deus e aos homens, revelando o mistério da vida futura e pregando o martírio como prêmio da salvação. Aqueles que o viram reconheceram que ele não podia deixar de ser o Filho unigênito de Deus, isto é, o maior de todos na terra, o Messias, o único que tinha todos os poderes sobre a humanidade, que tirava e retomava a vida quando lhe convinha. Quer dizer, que se mostrava homem e desaparecia a sua vontade, que tinha um corpo que não era terrestre, mas celeste, aparente e semelhante ao nosso, mas de natureza fluídica, como o dos anjos. O evangelista deixa que o precursor dê testemunho de Jesus nestes termos: eis aqui o de quem havia eu dito, o que virá depois de mim à terra, a mim foi preferido, pois já era antes de mim. Assim se exprimiu João Batista apenas avistou Jesus pela primeira vez. Dizia o precursor que Jesus tinha uma origem mais antiga do que ele, porque já existia antes do mundo e lhe fora preferido pela sua elevação e pureza que se perdem na noite dos séculos. Reconhecia na pessoa do jovem mestre nazareno, Messias de Deus, o Cristo Senhor e governador do nosso planeta. Depois que o austero Batista, inspirado pelos Espíritos que vieram ajudar a Jesus em sua missão na terra, apregou a elevação e supremacia do Redentor da humanidade, declara o evangelista, por sua vez, que todos nós recebemos dele inúmeras graças, porque Jesus sempre velou pelo nosso progresso. E Venicidade, dizendo que a lei tinha sido dada por Moisés, mas que a graça e a verdade somente foram trazidas por Jesus, e que a Deus nunca ninguém vira, senão o Filho unigênito que o dera a conhecer a todos os homens na terra. Estas expressões do evangelista são mais uma prova de que Jesus não era o próprio Deus, como pretendem os padres da Igreja Romana. Por quê?
Se o fosse o evangelista, não se teria pronunciado tão positivamente assim. Nunca, ninguém jamais a Deus não vira. E na verdade, quem já vira Deus, se o discípulo amado afirma que ninguém jamais o vira, é que existindo o ente supremo, o Criador do universo, nessa luz inacessível de que fala o apóstolo São Paulo, somente os espíritos puros, mas de pureza tão perfeita como a de Jesus, podem aproximar-se da sua luz e vê-lo. Nós, porém, pequeninos vermes que rastejamos num globo inferior, numa esfera de expiação, poderemos, com os olhos materiais do nosso espírito, ver essa luz da divindade, quando nem podemos ainda agora encarar de frente o astro do dia. Ver a Deus seria compreendê-lo à essência, chegar até a sua presença e poder receber diretamente a ação de sua vontade, para transmitir por graus de pureza até ao nível humano. É por isto que somente o Filho unigênito, que se acha no seio do Pai, pôde vê-lo e transmitir aos homens na terra um reflexo da sua divina luz. A expressão Filho unigênito, único ou primeiro, expressivos da mesma ideia, foi empregada pelo evangelista para significar a elevação de Jesus com relação aos homens e a todos os espíritos que trabalham para o nosso desenvolvimento e progresso debaixo de suas ordens. E este é o testemunho que foi dado por João quando os judeus, os sacerdotes, e de Jerusalém os seus levitas: quem és tu? Lhe enviaram a perguntar. Quando os príncipes dos sacerdotes enviaram seus emissários ao precursor, este deu o testemunho da superioridade de Jesus, reconhecendo nele o Messias de Deus. O precursor tinha consciência de que viera ao mundo para preparar o caminho ao Senhor. Espírito elevado, mas preso no cárcere da matéria, não podia recordar-se do que já fora em outras encarnações. Então negou com toda a humildade fosse ele o próprio Elias que tinha vindo, o mesmo Espírito que já tinha sido Moisés. E porque lhe perguntaram os escribas e fariseus se ele era o próprio Elias, porque esperavam a vinda desse profeta, segundo a tradição hebraica revelada no Antigo Testamento, Elias veio e não o conheceram. João, porém, confessou que não era o Cristo, mas somente o seu precursor, e que batizava em água, enquanto que se achava no meio de todos quem batizaria em espírito, aquele que lhe fora preferido, e de quem não se considerava digno de destacar as correias dos sapatos. A missão do precursor era levar os homens ao arrependimento por meio de um símbolo que lhes fizesse compreender a purificação de que tinham necessidade, lavava-lhes o corpo a fim de os dispor a lavar os corações. Purificava o envoltório material a fim de os levar a purificarem o espírito. Exortava-os em resposta às questões que lhe faziam sobre a prática da justiça, do amor e da caridade. O batismo por ele administrado tinha, como se vê sua razão de ser, era um símbolo, é verdade, mas sinal de arrependimento da parte dos que nele acreditavam. Em todos os tempos a imersão n'água foi tida como ato de purificação. Por isso João, preparando a estrada para aquele que havia de vir, derramava sobre os seus discípulos a água assinaladora do arrependimento. Procedendo assim o precursor, tinha consciência da sua inferioridade com relação a Jesus, que ele sabia fora enviado em missão superior à sua para batizar em espírito, isto é, para fazer desaparecer o império da matéria, abrindo novo horizonte ao espírito humano ainda então materializado, e mostrando a toda a humanidade o caminho da regeneração
e do progresso para chegar ao estado de perfeição. No dia seguinte, ao em que João dera testemunho do Messias aos emissários dos sacerdotes, Jesus encaminhou-se para as margens do Jordão a receber o batismo d'água. O precursor, ao avistá-lo, exclamou: "De Deus eis o Cordeiro, ei-lo conosco, o que tira os pecados deste mundo." A comparação que faz de Jesus a um cordeiro é devida aos usos hebraicos. Sabe-se que o cordeiro sem mancha era sacrificado em holocausto de purificação. Assim, João Batista anunciava numa linguagem apropriada às inteligências do seu tempo que Jesus se sacrificaria solenemente em resgate da humanidade. Pelo sacrifício do Gólgota, Jesus vinha abrir uma nova era de regeneração, acabando com os erros em que vivia o gênero humano. Vinha tirar os pecados deste mundo, dando o maior exemplo que se podia dar de humildade, paciência e resignação, deixando-se martirizar voluntariamente por aqueles a quem viera salvar e pedindo ao mesmo tempo ao Pai perdão para seus algozes. João teve, pois, a presciência do sacrifício de Jesus e por isso lhe chamou Cordeiro de Deus. Mas diz o precursor ter visto o Espírito Santo em forma de uma pomba descer do céu e repousar sobre ele. O fato é autêntico e não há contestá-lo. Quando Jesus se aproximou de João para dele receber o batismo, dando deste modo uma prova de consideração à elevada missão do precursor, este, que não o queria batizar porque reconhecia a sua inferioridade com relação àquele que lhe era muito superior e que lhe fora preferido, teve uma manifestação espírita e por ela deu um novo testemunho da alta missão que viera Jesus desempenhar entre os homens. Viu um espírito em forma de pomba descer e pousar sobre o divino Mestre. Os três evangelistas tratam detalhadamente deste fato. O discípulo amado completou-lhes a narração acrescentando o seguinte: "Mas o Eterno, que me enviou a batizar em água, me disse: aquele sobre quem tu vires descer do céu e repousar o Espírito, é esse o que há de batizar os homens no Santo Espírito." Imbuído das tradições da época, João, inconscientemente médium inspirado, vidente e audiente, tomava os espíritos superiores, que lhe falavam como sendo o próprio Deus. Mas nós sabemos que o Criador não se comunica diretamente, senão com os espíritos puríssimos, com os seus Messias, que são os encarregados de transmitir aos homens a sua vontade soberana. Como homem, isto é, espírito encarnado, João perderá a lembrança tanto do que tinha sido outrora como do que era Jesus. E assim, o Messias passava a seus olhos como aos de todos por um homem tal como ele. Mas para ele, Jesus era o Filho de Deus, enviado ao mundo, tendo uma elevação e uma missão muito superiores à sua. O fato, portanto, da manifestação a seus olhos foi real, porque João se tornava em certas ocasiões instrumento dos espíritos superiores encarregados de o inspirar e guiar como precursor do Messias. Ainda no dia seguinte a esse batismo, achando-se no mesmo lugar com dois dos seus discípulos, ele avistou Jesus e exclamou de novo, chamando-lhe Cordeiro de Deus. Os discípulos acompanharam o Divino Mestre e ficaram quase todo aquele dia em sua companhia. O evangelista daí em diante vai agrupando em torno de Jesus aqueles que mais tarde receberam a graça do Espírito da Verdade para pregarem a boa nova por todas as partes da terra. À proporção que os fatos se vão sucedendo, destaca-se cada vez mais a majestosa figura do moço nazareno, que se conserva sempre no primeiro plano, espalhando sua luz divina sobre quantos o rodeiam. Muitos foram os seus discípulos, mas
Os apóstolos, isto é, os enviados, aqueles que viveram em comunhão permanente com o Divino Mestre, foram 12. Seus nomes os encontrará o leitor nos Evangelhos de São Mateus, capítulo 10, versículos 2 a 4, São Marcos, capítulo 3, versículos 13, 14, 16 e 19, e São Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 16. Simão Pedro apresentado a Jesus por André, seu irmão, um dos 2 discípulos de João, que seguiram o Cordeiro de Deus, recebeu o nome de Cefas, que quer dizer pedra. Esta denominação dada a Simão, filho de Jonas, refere-se à sua missão terrestre e espiritual, como devendo ser ele a pedra angular da Igreja do Cristo. Pelo versículo 18 do capítulo 16 de São Mateus, vê-se que Jesus deu a primazia a Simão Pedro para a edificação da sua igreja, porque Pedro foi o maior de todos os apóstolos na fé, aquele cujo olhar penetrava como uma seta as consciências humanas, tendo desenvolvidas todas as mediunidades e sendo por conseguinte o mais apto a apacentar os cordeiros e as ovelhas de Jesus. Natanaela, um dos 4 primeiros discípulos, ouvindo Filipe dizer que encontrara o Messias e que era Jesus de Nazaré, filho de José, não quis acreditar, fazendo-lhe a seguinte pergunta: pode acaso sair de Nazaré coisa que valha? A pergunta de Natanael referia-se à tradição do Antigo Testamento, que foi confirmada pelo chamado nascimento de Jesus, não em Nazaré, donde ele tomou o nome, pela residência que ali tivera antes de dar começo à sua missão, mas na pequena cidade de Belém, quando Roma avassalava o mundo com as suas legiões de soldados. Passava então Jesus por filho de Nazaré, e só mais tarde, depois de realizada a sua missão na terra, se ficou sabendo que ele fizera a sua aparição naquela pequena cidade, como rezavam as profecias hebraicas. Jesus nasceu em Belém porque o Messias tinha de nascer, onde nascera Davi, na mesma cidade, cujo nome em hebraico significa casa do pão. Por isso próprio Jesus disse a seus discípulos que ele era o pão da vida, falando figuradamente. É verdade, com referência ao Espírito, mas aludindo também ao lugar da terra onde surgira para a missão que devia desempenhar. Entretanto, Natanael, uma vez em presença de Jesus, acreditou imediatamente nele, porque ele disse o Divino Mestre que o vira a uma distância fora do alcance do olhar humano, sob a copa de uma figueira. Então Jesus, ponderando-lhe que ele acreditava só porque ele dissera que o vira debaixo da figueira, antes de Filipe o encontrar, observou-lhe: maiores coisas do que estas tu verás. Depois, dirigindo-se a todos os discípulos, acrescentou: em verdade eu vos digo, em pouco tempo, haveis de ver de todo o céu aberto, e a subir e a descer de Deus os anjos sobre o Filho do Homem. Jesus, com estas palavras, quis mostrar não só a Natanael, mas a todos os seus discípulos, o muito que teriam de presenciar em demonstração do seu poder. Fez, portanto, alusão à sua vida excepcional e cheia de perigos, dos quais haveria tantas vezes de escapar, para que ficassem sabendo que ele tinha suas ordens todos os espíritos superiores, os anjos de Deus, encarregados de o auxiliarem na sua espinhosa missão. A denominação que Jesus dava a si mesmo de Filho do Homem era para mostrar que ele pertence à humanidade, como um ser criado igual em sua origem e princípio aos homens do nosso planeta, filhos todos do mesmo Pai, do único Deus verdadeiro. A
Assim conclui o inspirado apóstolo evangelista este primeiro canto da sua divina epopeia, deixando nos leitores a impressão profunda das palavras de Jesus a fim de os preparar a seguir com os olhos do Espírito o sublime e misterioso drama da redenção da humanidade.